Nós sempre falamos sobre incerteza de medição aqui no canal, mas qual é a real importância da incerteza da medição? Até porque nós não observamos um uso constante, não só na indústria, mas em diversos segmentos. Ou seja, primeiro em conhecer a incerteza e segundo em efetivamente utilizar a incerteza da medição. De forma errônea, o que se assume é que o instrumento está sempre bom. Você tem, ele está te dando um valor e você aceita aquele valor pura e simplesmente. Mas não é bem assim. E a incerteza da medição tem um ponto de extrema importância nesse processo. Bom, eu sou o Márcio, da aula na Metrologia. Você está no Metrologia na Prática, um canal orientado a você que atua com medição, que é entusiasta desse assunto. E sejam bem-vindos. Bom, antes de falarmos sobre a importância da incerteza da medição, é importante com que a gente defina realmente a incerteza e entenda o que é a incerteza da medição. Então, a incerteza da medição ela é declarada, ela é definida no vocabulário internacional de metrologia como um parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um mensurando, com base nas informações utilizadas. Bom, vamos por parte. Quando calibramos um instrumento, o que fazemos efetivamente é comparar esses instrumentos. Ou seja, nós temos um instrumento que nós estamos buscando conhecer as características metrológicas dele, e nós temos um outro instrumento que nós já conhecemos das características metrológicas. E aí nós comparamos esses dois instrumentos. E aí determinamos não só o erro do instrumento, o qual nós estamos buscando essas características metrológicas, mas também identificamos e determinamos outras características desse instrumento, o que inclui a incerteza da medição. E a incerteza da medição ela nada mais é do que a dúvida que se tem com relação à medição que foi efetuada. E essa dúvida ela se dá em função de tudo aquilo que pode influenciar na medição e que pode variar, e que com certeza há variações de instrumento para instrumento. E essas variações elas podem ser em função da resolução do instrumento que está sendo calibrado, a incerteza do padrão, diferença de materiais, sensibilidade do instrumento e diversas outras características que, como eu disse há pouco, vai variar de instrumento para instrumento. E o interessante e importante de ressaltar que a incerteza da medição ela é uma probabilidade. Então, ou seja, ela é definida em função de uma probabilidade de acerto, que em metrologia nós usamos uma probabilidade de 95,45% ou 95% como é declarado nos certificados de calibração. Então agora que nós entendemos um pouco o que é incerteza, nós vamos falar sobre a importância de não utilizar a incerteza da medição, ou seja, quais são as consequências da não utilização da incerteza da medição. Então nós vamos aí utilizar três segmentos, a indústria, o ambiente médico hospitalar e atividades comerciais, ok? Então, com relação à indústria, e aí vamos usar um exemplo, diversos que existem, está relacionado, por exemplo, à confirmação das especificações de matérias-primas, o que pode levar a produtos inconsistentes. Também na indústria é possível, a não utilização da incerteza, ela pode resultar na aprovação de produtos com defeito. Já no ambiente médico hospitalar, a não aplicação da incerteza ela pode levar a diagnósticos imprecisos, resultando na interpretação errônea e atrasando diagnósticos de doenças, enfim, uma vez que você recebe os exames e os exames não contemplam a incerteza da medição. Um outro ponto importante também está relacionado a tratamento inadequado, porque você pode aplicar doses incorretas ou tomar decisões incorretas em função da não utilização da incerteza da medição. Isso no ambiente médico hospitalar é crucial, porque nós estamos lidando com vidas. Não estamos falando aí somente de vidas humanas. No ambiente veterinário é a mesma coisa, enfim. Você pode efetivamente, em alguns casos, você até sacrificar animal
que não deveria ser sacrificado, ou o inverso, né? Então, a não aplicação da incerteza da medição no ambiente médico, hospitalar, veterinário é de fundamental importância. Tá? Em questões comerciais, tá, você pode levar a disputas entre vendedores e compradores com relação à qualidade do produto, né, a qualidade de conformidade do produto que está sendo ali negociado. Mas um ponto importante também está relacionado à incerteza ela ser utilizada com uma barreira não tarifária. Tá? Ou seja, a incerteza, se você pode, por exemplo, um dos lados pode solicitar com que uma incerteza seja muito baixa, tá? E o outro lado ele não conseguir alcançar a incerteza que está sendo solicitada. Tá? Então aí você acaba criando uma barreira não tarifária, ok? Bom, se você está associando a problemas no seu dia a dia, tá? Se você está percebendo aí alguns pontos que poderiam ser melhorados, que poderiam ser utilizados, caso você utilizasse a incerteza, deixa nos comentários. Tá? Eu gostaria muito de estar conversando com você sobre os problemas que você está enfrentando e está aí te auxiliando nas decisões, ok? Bom, agora que nós sabemos o que é a incerteza da medição e os problemas que podem ocorrer por não utilizar a incerteza, né, vamos ver efetivamente aí como a utilização, quais são os benefícios. Tá? Em primeiro momento, tá, nós podemos ter atenção ao uso do instrumento. Tá? Ou seja, conhecer o instrumento, conhecer a incerteza e conhecer o critério de aceitação. Daí veja, o critério de aceitação ele está relacionado ao produto e não ao instrumento. Tá? Então, quando nós falamos em adequação do instrumento, e aí isso é importantíssimo, nós temos que observar se o critério de aceitação que você tem no processo, tá, ele é compatível, na verdade, ele é compatível com a incerteza do instrumento. Então, basicamente, o que nós fazemos nesse caso? Tá? Nós temos aqui o critério de aceitação do teu processo. Isso aqui é processo e critério de aceitação. A incerteza do teu processo, ele tem que caber aqui dentro. Essa é a situação ideal. Tá? O erro você acaba corrigindo. Então, se você tiver uma incerteza, o erro e ele estiver aqui embaixo, tá? Você corrigindo esse erro, essa incerteza pode ficar dentro do teu critério de aceitação. E isso é o que importa. Tá? Então, ou seja, sempre conhecer a incerteza da medição é fundamental para que você possa verificar se o instrumento que você está usando para aquela medição, ele é o instrumento adequado ou não. Até porque, veja, nós temos um outro ponto importantíssimo, né? A gente sempre pergunta, acabamos tendo como resposta um sim, quando na realidade a resposta seria um não. Nós temos dois instrumentos, por exemplo, dois transdutores de pressão. Tá? E esses dois transdutores de pressão são do mesmo fabricante e o mesmo modelo. E aí vem a pergunta, esses dois instrumentos são iguais? A resposta é não. Mas por que não? Né? Se é um transdutor de pressão, se é do mesmo fabricante e é o mesmo modelo. Porque as características metrológicas são diferentes. O erro é diferente, a incerteza é diferente para os pontos que estão sendo medidos. Então, volto a dizer, no ambiente industrial, ou fora do ambiente industrial, como nós colocamos aqui, né, a questão do segmento médico hospitalar, do comércio, é importantíssimo você primeiro conhecer o critério de aceitação, tá, do teu processo e depois verificar se a incerteza do teu instrumento ele está adequada a esse processo, ok? Um outro ponto importante também e interessante para a utilização da incerteza está relacionado ao acompanhamento, tá, desse instrumento ao longo do tempo, a evolução dele ao longo do tempo. Veja, o instrumento, obviamente, né, aí não tem novidade nenhuma, você tem desgaste do instrumento ao longo do tempo. Né? Ele vai se desgastando, independente se o instrumento mecânico ou elétrico, enfim, você acaba tendo desgastes. Tá? E a incerteza da medição ela é um parâmetro importantíssimo
no acompanhamento desse desgaste. Você consegue efetivamente acompanhar, porque dependendo do instrumento, esse desgaste ele vai impactar diretamente na incerteza do instrumento, uma vez que ela vai aumentar ou vai ficar instável. Ela começa uma calibração, ela é pequena, em outra ela aumenta, tá? Então, ou seja, a evolução da incerteza da medição do instrumento ao longo do tempo, quando você faz análise crítica do certificado, ela é fundamental para que você acompanhe a evolução desse instrumento, ok? Bom, se esse vídeo fez sentido a você, se ele foi interessante, deixe seu like, comente se você gostou ou não, diga também quais são os próximos assuntos que você gostaria de saber, enfim, que você gostaria que nós levássemos até você. Compartilha e nos vemos em breve. Tchau!